A alimentação, mais do que uma necessidade biológica, reflete sensibilidades, hábitos sociais, culturas, crenças e estilos de vida. A escassez e a abundância têm consequências diretas na alimentação das populações. Preocupações com a saúde, políticas ambientais e, de igual modo, as modas e os interesses de grupos económicos traduzem-se em alterações dos hábitos alimentares. Conhecer a alimentação através dos tempos permite entender melhor a história dos povos e perceber as bases e os hábitos alimentares contemporâneos. Para falar sobre a história global da alimentação portuguesa, nas conversas abertas está o professor José Eduardo Franco, historiador e ensaísta, professor catedrático da Universidade Aberta e da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e o chefe Vítor Sobral, grande referência da gastronomia nacional, com restaurantes em Portugal e no Brasil e autor de mais de 2 dezenas de livros sobre cozinha. Obrigada pela vossa presença em estúdio. Sr. Professor, a história da alimentação de um país espelha a sua história política e social. É isso que transparece na obra História Global da Alimentação Portuguesa, o livro que, aliás, tem aí consigo e que dirigiu? Sem dúvida. Fazer a história da alimentação de um povo é fazer a história sociológica, cultural, política, religiosa desse mesmo povo. Porque a alimentação espelha a maneira de ser desse mesmo povo. Podemos dizer que nós somos o modo como comemos e o que comemos, de alguma maneira. E por isso é que fazer a história global da alimentação é também fazer a história política, a história do modo de estar socialmente, a história das nossas preferências, a história dos nossos critérios em termos de escolhas existenciais primeiras. E, portanto, é por isso que fazer uma história global da alimentação é muito mais do que falar sobre comida também, mas o que ela significa, representa e como foram evoluindo as nossas práticas alimentares ao longo da história. Professor, da história do pão à comida do Oriente, da história da comida dos pobres à comida da nobreza, tem seguramente inúmeros relatos. Quer enumerar alguns? Sem dúvida. Uma história global da alimentação portuguesa, em primeiro lugar, pretende situar a construção da nossa herança cultural ligada à alimentação numa perspectiva mais abrangente, isto é, situando a construção desta herança no quadro das interações globais, isto é, as influências, procurando mostrar aquilo que nós chamamos a transparência das fronteiras. De que modo é que as nossas fronteiras foram permeáveis a influências externas e também de que modo é que nós também influenciámos na construção dessa herança alimentar. Alguns exemplos muito concretos. Nós, por exemplo, temos um dos pratos mais emblemáticos da nossa cozinha, é o bacalhau. O bacalhau é o exemplo dessa dimensão global da nossa história alimentar, porque a matéria-prima vem de fora, vem do Mar do Norte, da Europa, do Canadá, etc., mas depois aqui foi transformada e tornada numa proposta de alimentar absolutamente paradigmática daquilo que é a cozinha portuguesa. Mas também podemos falar a partir de há 500 anos a esta parte, em que Portugal e Espanha foram responsáveis por uma grande revolução da história alimentar global, com o início de trocas iniciado naquilo que nós podemos chamar a proto-globalização, portanto, começada no século XV e XVI com as viagens marítimas, em que nós iniciámos um sistema de trocas globais nunca antes visto, de produtos que revolucionaram, portanto, a história da alimentação mundial. Por exemplo, o caso do açúcar, que foi desenvolvido especialmente na Ilha da Madeira, depois foi transposto para o Brasil e massificado. Hoje em dia, o açúcar é um produto democratizado, absolutamente global, mas o início foi precisamente há 500 anos e nós somos responsáveis por isso. Como, por exemplo, o milho e a batata, que vieram da América e que revolucionaram a história alimentar europeia, até contribuindo para o seu aumento populacional, etc. Ou, se falarmos, por exemplo, da introdução do café, do cacau,
da própria mandioca, que depois também acabou por se difundir na relação entre a América e a África, nós fomos realmente responsáveis, enquanto país, por uma circulação de produtos que mudaram os gostos, as práticas de construir ofertas alimentares, não só no nosso país, mas a nível internacional. E é por isso que esta História Global da Alimentação mostra essa dinâmica histórica mais abrangente, situando Portugal na construção de uma história alimentar mundial. Chefe Vítor Sobral é um defensor da comida tradicional. Como é que olha para esta evolução da comida portuguesa? Eu acho que o que evoluiu foi a forma de nós, de alguma maneira, apresentarmos aquilo que é hoje a restauração e a própria gastronomia portuguesa. Na minha opinião, nós nunca tivemos um grupo profissional de cozinheiros tão bom e tão competente como temos hoje. E também nunca tivemos restaurantes tão bons como temos hoje. Que cuidados é que temos que ter? Preservar aquilo que, no fundo, é a nossa identidade. E, na minha opinião, um restaurante de fine dining não é um restaurante melhor ou pior que um restaurante que faça uma cozinha tradicional ou familiar. Portanto, é importante hoje haver, no fundo, um convívio em que quem quiser um determinado tipo de produto tem e quem quiser outro tem, sempre preservando a qualidade. E os portugueses muitas vezes não têm a noção da qualidade dos produtos que têm e que é acessível até a um comum português encontrar no mercado. E isso é, sem dúvida, aquilo que nós também temos que tentar preservar com a maior energia e força que temos. Hoje, Portugal, no fundo, conhece tecnicamente e conhece bem outras gastronomias, inclusive a espanhola, a francesa, a italiana e até, eu diria, alguma oriental, mas o conhecimento deles em relação a nós, eu diria que é reduzido. Qualquer hoje cozinheiro minimamente preparado consegue fazer um prato até da cozinha regional italiana ou francesa, e um cozinheiro bem preparado italiano ou francês não consegue fazer um prato da cozinha tradicional portuguesa. Diz ser um chefe que se preocupa com aquilo que come, mas também com aquilo que dá a comer. O que é que isto significa? É aquele princípio básico que não damos nada a comer aos outros que nós não comêssemos, não é? E, sobretudo, eu acho que, como profissional, tenho que ter o cuidado de dar a comer, seja à família, aos amigos ou aos meus clientes, o melhor que eu consigo. Não tem só a ver com a qualidade do produto, mas também a forma como ele é tratado. E mesmo nos produtos que são industrializados, por exemplo, se estivermos a falar hoje do azeite é feito numa indústria e por sinal competente, porque consegue fazer um bom produto, é um bom produto industrializado. Agora, 70% dos produtos industrializados não são bons, então eu não dou nem aos meus amigos, nem à minha família, nem aos meus clientes. Mas isso leva-me a perguntar-lhe se o poder económico tem ou não uma grande influência. Muito honestamente, na minha opinião, não. Agora, se nós tivermos menos recursos financeiros, dá-nos, talvez, mais trabalho, não é? Temos que ter mais cuidado a selecionar os produtos. Hoje em dia, eu acho que, ao contrário daquilo que acontecia com as nossas mães, com as nossas avós, há pouco cuidado em programar aquilo que a família come, não é? E, nesse sentido, vai-se àquilo que é mais fácil. E, muitas vezes, aquilo que é mais fácil também é mais dispendioso, não é? É mais caro. É possível nós hoje comermos carne e peixe de boa qualidade, mas, evidente, se quisermos comer um rodovalho tem um custo, se quisermos comer uma sardinha ou um carapau tem outro custo. Se quisermos comer um bife do lombo tem um custo, seja ele bovino ou de porco, mas se quisermos comer a barriga bovina ou a barriga de porco tem outro custo. Portanto, eu acho que tudo tem que se fazer em função da capacidade financeira que temos, mas seja ela muita ou pouca, tem que ser programado. E temos que também pensar que
somos obrigados a comer todos os dias 300 gramas de proteína ao almoço e 300 gramas de proteína ao jantar. Podemos perfeitamente comer menos proteína ou mesmo, em algumas refeições, não comermos proteína. E se pensarmos o que é que era feito há 50, 60 anos atrás, era exatamente isto que eu estou a dizer. Não é? Sr. Professor, quer completar? Sim. Se me permite, gostava de salientar um aspecto interessante da história da alimentação portuguesa, que é a nossa capacidade de absorção, de integração. Nós somos uma cultura, não só na nossa maneira de ser cultural e mental, que nos misturamos e que aceitamos o outro, também aceitamos aquilo e integramos aquilo que fomos encontrando à medida que fomos contactando com diferentes povos, civilizações, continentes. E a história da nossa cozinha e a história do Portugal global que foi encontrando e dialogando e interagindo, por vezes também de forma conflitual, com outros povos do mundo. Nós divulgamos a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa língua, mas também demos aquilo que nós tínhamos de melhor, mas também absorvemos e recebemos muito daquilo que fomos encontrando. E a nossa cozinha é a expressão disso. Sr. Professor, a cozinha portuguesa é rica com poucos ingredientes. Com a globalização, esta característica tende a perder-se? A globalização é importante e tem o seu valor altamente positivo. É o nosso estádio de progresso da humanidade neste momento, vivemos na idade global, mas o que é importante é desenvolver aquilo que nós chamamos a glocalização. Uma globalização equilibrada realiza-se se tiver raízes no local. Portanto, haver um equilíbrio e um diálogo entre o local e o global, em que o local enriqueça o global e também o global ilumine e faça também progredir o local. Mas isto para dizer o seguinte, é importante que o local não pode ficar estagnado no tempo, porque a história humana é dinâmica e, portanto, e os seres humanos não podem viver em fronteiras fechadas. Ao longo da história, as fronteiras sempre foram transparentes e sempre houve um diálogo mais ou menos acelerado, hoje é mais acelerado, entre o local e o global. O interessante é que o local enriqueça o global e o global também ajuda a melhorar e aperfeiçoar o local. É por isso que o conceito de globalização é que permite equilibrar esta dinâmica, a voracidade da globalização homogeneizadora. E por isso nós defendemos aquilo que nós chamamos a globalização com raízes. E, portanto, se a globalização tiver raízes no local, permitirá criar comunidades humanas mais equilibradas e mais enriquecidas e também mais esclarecidas, mais progressivas. E a imposição de regras de qualidade e de higiene e, ao mesmo tempo, a fiscalização também veio alterar. E isso levou também à alteração de práticas alimentares de gosto a nível local, mas também a enriquecer. E eu vou dar um exemplo. Existem cadeias alimentares globais, como por exemplo a McDonald's, que agora procura desenvolver esta lógica do local. Às vezes aparecem aí publicidades hambúrgueres à portuguesa. Portanto, isto é introduzir o local, porque se percebeu que só vivemos no critério do global, isso não valoriza as comunidades, afasta, etc. E a lógica é mais esse equilíbrio entre o local e o global, e na história da globalização isso é bem evidente. Quanto à questão da certificação, da fiscalização, etc. Naturalmente, quando surgiam as instâncias de fiscalização, como a ASAI, um dos capítulos aqui é sobre a ASAI, houve grandes reações que ia se perder, a identidade, etc. Mas isso aí também tem que haver equilíbrio. Foi muito importante porque havia realmente muitos desleixos, muitos desvios, muita sonegação daquilo que é os cuidados que é preciso ter. Foi importante e ajudou também a qualificar a nossa cozinha e a nossa oferta alimentar. Naturalmente que agora também aí é preciso um equilíbrio entre manter determinadas tradições, naturalmente devidamente controladas, dando formação a quem as realiza, para que o critério da qualidade, atendendo também à questão, à exigência do que é da atenção à saúde humana, seja absolutamente fundamental. Chefe. É assim, a ASAI houve um momento que entrou de uma forma, eu diria, muito agressiva, não é? Talvez, em algumas situações, fosse necessário. Depois as coisas se estabilizaram e criou-se, de alguma maneira,
eu diria, um meio termo, não é? A ASAI é hoje importante para nós mantermos a qualidade tanto na restauração em geral como na indústria alimentar. Também fez com que houvesse regras de boas práticas que toda a gente beneficiou disso, sobretudo o consumidor final, e a qualidade também melhorou. Porquê? Porque começou a haver um maior padrão, não é? Agora, se estivermos a falar do queijo, percebeu-se que há determinado tipo de práticas que tiveram que ser reestruturadas para manter, entre aspas, os bolores dos queijos certos, não é? Se nós quisermos um queijo curado de boa qualidade, ele tem que ter um microclima para o fazer ou para acontecer, que às vezes algumas práticas, se forem demasiado radicais, não permitem que o queijo cure devidamente. Mas eu acho que, sinceramente, hoje em dia, no padrão normal, as coisas estão bem definidas e há um trabalho já que foi desenvolvido que eu diria que está equilibrado. A única coisa que eu acho ainda é que existem alguns restaurantes, sinceramente, que fazem tudo certo e há outros que, de alguma maneira, não fazem e esses incentivam os outros a não fazerem bem e de alguma forma, também criam uma concorrência desleal a quem faz bem, não é? Porque se eu tenho que ter uma empresa que me faz o controle higiênico-sanitário e faz relatórios, se eu tenho que ter os extintores em dia porque pode haver um acidente, se o meu ar-condicionado e a minha exaustão têm que ser controlada, isso deveria ser uma coisa geral e infelizmente não é. Embora também perceba que a ASAI não consiga chegar a todos os lados, porque eles queixam-se, nós sabemos que é público, que muitas vezes os recursos não são suficientes. Porquê que os homens são, normalmente, os grandes chefes? Há uma cozinha masculina e uma cozinha feminina? Eu sinceramente acho que não, inclusive até por uma questão da maternidade, naturalmente, se eu tiver um grupo de 100 mulheres e 100 homens, vai existir muito mais mulheres boas cozinheiras do que homens. Eu acho que essa questão de a maior parte dos homens serem, os chefes serem homens, tem muito a ver com a disponibilidade e a questão familiar, embora eu acredito que nos próximos tempos isso mude, e também havia a questão física, mas hoje as tarefas físicas na cozinha também estão diferentes, é mais fácil e é necessária menos força física hoje em dia nas cozinhas do que era há uns anos atrás. Então eu acho que a única coisa hoje que impede que hajam mais mulheres a serem líderes de cozinhas é mesmo a família, porque até no exército, porque a cozinha hoje é muito idêntica àquilo que se passa num quartel, não é? Existe o soldado, existe o sargento, existe o tenente, o capitão, e depois, a nível dos generais, existe de uma estrela, 2 e 3, embora o público em geral muitas vezes não tenha consciência disso. Até nisso, as nossas forças militares hoje também têm bem incorporado a presença feminina. Então, naturalmente, isso também depois contagia todas as outras atividades que não são militares, mas que a presença feminina começa a ser também uma constante. Não é? Então vamos ver agora a sua cozinha. Ok, vamos a isso. A primeira coisa que eu vou fazer é ensinar uma simples salada de tomate, como é que é feita, está bem? Corto cebola roxa e coloco com sal marinho tradicional. Há uma diferença grande entre sal marinho tradicional e sal marinho purificado. Tradicional quer dizer que é retirado manualmente da salina. Outra coisa que é importante é um tomate para salada tem que ser descascado. Estas cascas eu vou aproveitá-las para o caldo e aqui eu vou fazer a salada. Eu vou usar um tomate de cacho e aquilo que nós chamamos um tomate de chocolate. Aqui eu tenho os restos
de tudo o que eu descasquei. Cebola, o tomate e as pontas dos alhos, ok? E vou preparar o tomate para fazer um arroz convosco. Como vou fazer arroz de tomate, vou ferver o tomate, o que é que eu vou fazer? Vou tirar as sementes, que eu não quero que o meu arroz de tomate tenha sementes. São muito indigestas. Como na cozinha nada se desperdiça, eu vou aproveitar tudo isto para fazer um caldo, para fazer o meu arroz. Vão ver, isto é o caldo, e eu vou colocar água e vou colocar a ferver. Aqui eu vou fazer o fundo do arroz. Um bocadinho de barriga de porco fumada, picar a cebola e vou laminar a alho. Então agora eu vou fazer o fundo do meu arroz. É com azeite virgem extra e a primeira coisa que eu vou colocar é a barriga de porco, ok? Aqui eu tenho a hortelã para a minha salada de tomate e vou já colocar um pouco de sal para ele ir sangrando. Vou colocar a cebola e o alho aqui e também vou usar o meu arroz de peixe courgette. Vou juntar a cebola e o alho ao arroz e a courgette eu vou usar de duas formas. O miolo eu vou usar no fundo do meu arroz e a casca para guarnecer o arroz. Isto vai também para o caldo. Vou pôr um bocadinho de sal. Chegou a hora de refrescar o meu fundo com vinho verde. Tenho o meu caldo, ele ferveu e eu vou aproveitá-lo para fazer o meu arroz. Ok? Tenho aqui o caldo. A courgette já está cozinhada e eu vou deitar o tomate. Vou deixar aqui reservada a casca e as ervas. Eu aqui vou corar o peixe à parte. Sal. Este tacho eu vou usá-lo porque eu quero que o suco do peixe fique todo aqui dentro. E vou aproveitar e vou servir também ao mesmo tempo o arroz neste tacho. Chegou a hora de deitar um pouco de caldo e abafá-lo. Eu só corei o peixe ligeiramente, vinho verde, vou deitar aqui o arroz e ele vai acabar de cozer aqui. Vou colocar a courgette, a hortelã e os coentros e berbigão. E vou envolver. Portanto, vou colocar, uma vez mais, azeite virgem extra na salada. Vou vinagrar a cebola. O arroz está pronto, está na hora de juntar o peixe. Vai ferver 1 minuto ou 2 e vou colocar um fiozinho de azeite para finalizar. Então, Teresa, bem-vinda a uma das lotas. Neste caso, uma das esquinas, neste caso a lota, não é? Chefe, observamos aqui um cuidado com as cascas, com tudo o que é reutilizável. Também nunca aparece um produto processado. Que cuidados é que as pessoas podem ter em casa? Hoje também temos que ter cuidado em aproveitar tudo o que compramos para cozinhar, porque o planeta precisa desse cuidado. E isso é uma prática que deveria estar enraizada em todos nós e muitas vezes existe um desperdício desnecessário. Outra das coisas que depois pode transformar esse aproveitamento em mais-valias para o nosso tacho é que, se eu for cozinhar com água, a água não tem sabor. Mas se eu cozinhar com um caldo daquilo que estive a preparar, esse caldo vai enriquecer o meu cozinhado. O arroz que eu acabei de fazer é exatamente isso. Eu não faço o arroz com água, faço um arroz com um caldo que preparei, com os aproveitamentos daquilo que ia, a nível de ingredientes, entrar na confecção
do arroz. Portanto, retira a casca do tomate... É assim, todos os produtos que a casca seja indigesta, sim, eu retiro. E normalmente utilizo em caldos. E a razão de retirar tem a ver com isso, porque o nosso estômago não é um liquidificador, não é? Então, tudo o que eu, ao longo da minha vida, aprendi como profissional, que dificulta a digestão, eu, como cozinheiro, tenho essa preocupação. E, sobretudo, duas coisas que são terríveis, até para mim, porque eu tenho algum déficit de estômago. As cascas, tanto do tomate como do pimento, cozinhadas, são terríveis, e cruas também, mas as sementes, se forem fervidas, então é um grande problema, porque alojam-se no estômago e criam alguma dificuldade à nossa digestão. Sr. Professor, no livro fala muito na dieta, aliás, tem um capítulo dedicado à dieta mediterrânica. Qual é a origem? A dieta mediterrânica era precisamente a comida mais tradicional daqui da nossa região mediterrânica e que em Portugal foi incorporada ao longo dos séculos. Curiosamente, quando eu era criança, foi o tempo em que se demonizou a dieta mediterrânica, nos anos 70, 80, e curiosamente, nas últimas décadas, houve um progresso científico, também a alimentação, como disse muito bem o chefe Sobral, a ciência é muito importante e a ciência veio demonstrar que, afinal, a dieta mediterrânea é mais adequada para a nossa saúde. E, atualmente, de repente, houve um volte-face e a dieta mediterrânea agora aqui é mais aconselhada. E tem a ver com esta questão muito importante que disse o chefe Vítor Sobral, que é uma das características interessantíssimas da nossa cozinha, se olharmos comparativamente com outras cozinhas europeias, a francesa, a inglesa, a nórdica, etc., é que a nossa é marcada pela simplicidade. Creio que o chefe defende a dieta atlântica. Sim, fala-se pouco, nós às vezes temos falhas de memória. Portugal tem uma das maiores, se não estou a errar, a segunda maior costa atlântica do mundo. Aproveitamos pouco, a todos os níveis, e somos um país muito atlântico. Para a dimensão que temos uma costa incrível. Então, a dieta atlântica junto com a mediterrânica eu diria que é um casamento que é difícil no dia-a-dia ter um casamento tão feliz. Nós não ficamos mesmo no seio da bacia do Mediterrâneo, mas somos um país 100% mediterrâneo e que, de alguma maneira, aproveitámos muito esse conhecimento que essa proximidade nos trouxe e praticamos no dia-a-dia com a vantagem de fazermos, ao mesmo tempo, a dieta mediterrânica e a dieta atlântica. E era uma coisa que achávamos que era uma forma, eu diria, pouco nobre e pobre de comer, e hoje todos chegámos à conclusão que é a melhor forma de nós nos alimentarmos é com a base da dieta mediterrânica e com a base da dieta atlântica. De antes não era muito simpático comer peixe seco ou salgado, não era simpático comer sardinhas. Portanto, havia, no fundo, peixe e não só, peixe e carne de primeira, de segunda e terceira. Hoje já se percebeu que não há bons ingredientes, ponto final, e que a mestria de os cozinhar é que faz a diferença. Em linguagem de cozinheiro, as mãozinhas. Muito obrigada, e quem quiser saber mais pode encontrar toda a informação no livro que já se encontra nas livrarias, A História Global da Alimentação Portuguesa. Fechamos hoje as conversas abertas de forma diferente, com ingredientes portugueses para uma receita simples e saborosa. Água, ervas aromáticas, alho e um fiozinho de azeite, pão e uma posta de bacalhau. Bom apetite, fique bem, nós voltamos dentro de 15 dias.